Imagine um homem marcado por fugas, conflitos e promessas. Agora imagine esse mesmo homem Jacó, carregando nos ombros o peso da morte, do luto, da vergonha e do fim de uma era. Gênesis 35 nos transporta para um dos momentos mais sombrios e decisivos da vida de Jacó. Em um único capítulo, ele enfrenta o nascimento de seu filho mais novo, Benjamim, enquanto sua amada Raquel morre em seus braços. Como se não bastasse, Rúben, seu próprio filho, comete um pecado que trará graves consequências para a casa de Israel. E ao chegar em Hebrom, Jacó vê o encerramento da geração dos patriarcas ao sepultar seu pai, Isaque. Este capítulo marca lágrimas, pecado e transições que encerram uma geração e abrem caminho para outra. Aqui vemos o preço da promessa, o peso do luto e a fidelidade inabalável de Deus em meio às dores humanas. Gênesis, capítulo 35. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e estabeleça-se ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e troquem de roupas. Vamos nos levantar e ir a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, assim como os brincos que usavam nas orelhas. Jacó os enterrou debaixo da árvore que está próxima a Siquém. Enquanto eles viajavam, Deus espalhou terror pelas cidades ao redor, e ninguém perseguiu Jacó e sua família. Assim Jacó chegou a Luz, que é Betel, na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Jacó edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porque ali Deus lhe havia aparecido quando fugia de seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que recebeu o nome de Alom-Bacute. Deus apareceu novamente a Jacó, depois que ele voltou de Padã-Arã, e o abençoou. Deus lhe disse: o seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. E Deus lhe deu o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. De você sairá uma nação, sim, uma comunidade de nações, e reis procederão de você. Eu darei a você e a sua descendência a terra que dei a Abraão e Isaque. Então Deus subiu do lugar onde havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Jacó chamou aquele lugar de Betel. Partindo de Betel, ao estarem ainda a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve grande dificuldade. Durante o parto difícil, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você terá este filho também. Quando a alma de Raquel estava partindo, pois ela morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo de Raquel, que existe até hoje. Israel seguiu viagem e armou sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, enquanto Israel habitava naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Lia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Esses foram os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Depois Jacó foi até Isaque, seu pai, em Manre, em Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam peregrinado. Isaque viveu 180 anos, morreu velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 35 marca um ponto de virada importante na vida de Jacó
e também na história da aliança que Deus estabeleceu com os patriarcas. Após momentos de conflitos familiares, tragédias morais e espirituais, como vimos no episódio anterior em Siquém, onde seus filhos agiram de maneira violenta e descontrolada, Jacó é chamado por Deus a sair desse ambiente de escuridão espiritual e a voltar a Betel. Betel não era apenas uma cidade qualquer, mas o lugar onde Deus havia se revelado a Jacó anos antes, quando ele fugia de seu irmão Esaú. Agora Deus novamente chama Jacó a retornar ao lugar da promessa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Era um chamado ao arrependimento, à renovação da aliança, à restauração da verdadeira adoração. Jacó responde com seriedade. Ele lidera sua casa. Ordena que os ídolos estrangeiros sejam lançados fora, que todos se purifiquem e se preparem para esse encontro com o Senhor. Isso mostra uma liderança espiritual madura, mesmo que tardia, indicando que não há como andar com Deus sem uma separação clara e visível da idolatria, do pecado, das práticas pagãs. Este gesto não foi apenas simbólico, mas prático. Os ídolos foram enterrados, não deixados à vista. Isso aponta para a necessidade de uma ruptura definitiva com tudo que toma o lugar de Deus em nossos corações. Ao chegarem a Betel, Jacó edifica um altar, sacrifica e erige uma coluna de pedra como memorial e invoca o nome do Senhor. Ali, Deus se revela novamente, reafirma a mudança de nome de Jacó para Israel, lembrando-o que agora ele é o patriarca de uma nação santa. A aliança é renovada. Tudo parece em ordem. Deus protege Jacó de seus inimigos. O terror do Senhor impede que os cananeus os ataquem, e a semente santa está resguardada. O culto ao verdadeiro Deus é restabelecido. É como se por um momento tudo estivesse em paz e no lugar. Mas logo percebemos que, mesmo com a aliança renovada, a vida em um mundo caído continua marcada pela dor, pelo luto e pelo pecado. Jacó, no caminho para ver seu pai Isaque em Hebrom, passa por uma das maiores dores de sua vida. Raquel, a mulher que ele tanto amava, morre ao dar à luz seu filho Benjamim. Essa morte, em meio à realização das promessas de Deus, nos lembra que as bênçãos não anulam as consequências do pecado que marcou o mundo desde Gênesis 3. Mesmo cercado de proteção e favor divino, Jacó tem que lidar com a perda, o luto e a realidade amarga da morte. E enquanto Raquel partia em tristeza, Jacó escolhe dar ao filho o nome Benjamim, sinalizando que mesmo em meio ao sofrimento, há esperança em Deus, que continua conduzindo a história. O capítulo também nos mostra o pecado escandaloso de Rúben, que, em um ato de desonra e rebeldia, deita-se com Bila, concubina de seu pai. Este ato, além de ser moralmente errado, é um ataque direto à autoridade de Jacó. Não é apenas um pecado individual, é uma tentativa de usurpar o poder e a liderança familiar. Jacó fica sabendo, e embora não reaja imediatamente, as consequências desse ato serão sentidas mais adiante na história do povo de Deus, mostrando que o pecado tem efeitos duradouros. Logo após temos o registro formal dos 12 filhos de Jacó, os patriarcas das 12 tribos de Israel. Essa lista, nesse ponto da narrativa, não é apenas informativa. É uma declaração clara de que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e Isaque. De sua descendência, viria uma grande nação. Cada nome aqui representa não apenas um filho, mas um povo, uma herança, um lugar no plano soberano de Deus. Ainda que suas histórias sejam marcadas por erros, lutas e pecados, Deus, em sua graça, irá usar cada um deles para cumprir seu plano redentor, o que culminará no nascimento do Messias. O capítulo termina com a morte de Isaque. Aos 180 anos, ele morre cheio de dias, e Jacó e Esaú, antes inimigos, agora se unem para sepultá-lo. Este momento sela a transição definitiva de uma geração para outra. A era dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, chega ao fim, e Moisés, ao narrar esses fatos, prepara o leitor para a última grande narrativa do livro de Gênesis, a história de José, onde veremos Deus preservando seu povo em meio às nações pagãs.
Esse capítulo, portanto, é um lembrete claro da fidelidade de Deus em meio à fragilidade humana. Deus mantém sua aliança e preserva seu povo, mesmo em meio a tragédias pessoais, pecados escandalosos e transições difíceis. Deus conduz sua história redentora, mesmo quando a vida parece desordenada e dolorosa. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Gênesis 35 nos ensina que, mesmo depois de períodos de queda espiritual e crises morais, Deus continua chamando seu povo para um encontro renovador com Ele. A graça de Deus nos busca onde estamos, nos confronta, nos chama à pureza, à separação do pecado e à restauração da adoração verdadeira. Não há situação tão escura que esteja além do alcance do chamado misericordioso de Deus. Isso nos encoraja a lembrar que, mesmo quando falhamos, o Senhor nos convida ao arrependimento e à renovação em Cristo. O texto também nos mostra que a vida cristã, embora marcada por encontros profundos com Deus, continuará sendo vivida em um mundo quebrado. O luto de Jacó pela morte de Raquel nos lembra que a vida neste mundo é breve e cheia de sofrimentos. Mas, ao mesmo tempo, nos aponta para a esperança de que, mesmo em meio às perdas, Deus não nos abandona. Ele continua sustentando sua aliança, e a promessa da vida eterna em Cristo Jesus é o consolo definitivo para todos que enfrentam a realidade da morte. Outra lição importante é que o pecado dentro do povo de Deus tem consequências sérias. O erro de Rúben não foi ignorado. Deus é santo, e mesmo no contexto da aliança, Ele disciplina aqueles que se desviam. Isso nos lembra que, como igreja, somos chamados a zelar pela santidade do povo de Deus, corrigindo com amor, chamando ao arrependimento e apontando sempre para Cristo como nosso único mediador e esperança. Por fim, a lista dos 12 filhos de Jacó reforça que a fidelidade de Deus é maior do que a imperfeição dos homens. Deus segue cumprindo sua promessa, mesmo quando os meios humanos parecem falhos. Isso nos conforta, pois nossa segurança não está em nossa performance, mas na fidelidade imutável do Senhor, que cumprirá todas as suas promessas em Cristo. Ao olharmos para nossas vidas hoje, essa mensagem nos chama a viver com temor diante de Deus, mas também com esperança. Somos convidados a abandonar os ídolos do coração, a viver uma fé verdadeira, confiante na graça soberana de Deus. Somos lembrados que a dor e o luto não terão a última palavra, pois em Cristo temos a promessa de uma nova criação, onde não haverá mais morte nem lágrimas. Somos encorajados a zelar pela santidade pessoal e comunitária, não por medo, mas como expressão de gratidão àquele que nos amou primeiro. E somos lembrados de que, mesmo em dias escuros, Deus continua conduzindo sua história, firmando nossa esperança na cruz e na ressurreição do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.